Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Almeida e esse é o FuturoCast, o podcast da Escola do Futuro, da Faculdade do Futuro. E esse é o nosso episódio número 1 e vamos falar sobre o bilinguismo transforma. Nossa convidada aqui hoje é Carla De Micheli, que é minha colega aí da área de letras, né, de inglês, e formada no FMG em letras e consultora pedagógica de bilíngue da rede Bernoulli de ensino, né? Aqui na Escola do Futuro nós trabalhamos o programa bilíngue desde 2020, também em parceria, né? Nós somos parceiros da rede Bernoulli, em parceria com o Bernoulli nesse caso, através do programa de Cambridge. E agora, em 2023, a gente vai dar um grande passo, nós vamos conversar sobre isso nesse episódio, que é a apresentação do novo programa da rede Bernoulli, que é o DIVE-B, e a Escola do Futuro é pioneira na implantação desse programa. Mas, Carla, primeiro seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada pelo convite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Então, gente, eu sou consultora pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino, trabalho diretamente com bilíngue, sou formada em letras pela UFMG, professora há muitos anos, fui professora de literatura de língua inglesa também, pós-graduada em educação bimultilingüe, e atualmente sou eu que realizo o atendimento da escola. Atualmente não, né? Desde o início do programa, eu atendo aqui a escola, desde a educação infantil até o Fundo 2, sétimo ano, aí, em 2023. Perfeito. E eu queria até fazer um comentário que acho que um grande diferencial que nós trabalhamos juntos, que desde o início você nos assessorou. Nós não só adotamos um material e começamos a trabalhar com esse material. Teve todo um trabalho de planejamento que fizemos juntos, né? Eu queria aqui até deixar meu agradecimento a você, né, e à Rede Bernoulli, nesse sentido, por esse apoio que gera um diferencial muito grande, né, para a gente assegurar um padrão de qualidade maior. Para esclarecimento aqui do nosso público, da nossa audiência, eu queria te perguntar primeiro, para você te pedir, né, para você explicar qual a diferença de uma educação bilíngue, de um programa bilíngue, para uma escola que oferece aulas de inglês ou um curso de inglês, quais são as diferenças dessas propostas? Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de pensar na educação bilíngue e no bilinguismo, né? Então, o bilinguismo, quando a gente vai... Qualquer pessoa que você perguntar aí na rua, o que é bilinguismo? A pessoa vai falar assim, é alguém que fala duas línguas. E aí, não está errado, tá, gente? Mas a gente vai pensar o bilinguismo como um processo de aquisição de duas ou mais línguas e suas competências. Então, não é simplesmente falar uma língua. Por exemplo, eu posso falar inglês, falar português e falar a língua de sinais. E a língua de sinais vai ser pelos sinais. Então, a educação bilíngue, ela vai além de desenvolver apenas o bilinguismo. Então, a gente tem diferentes tipos de bilíngue aí. A gente tem crianças que moram em um país e dentro de casa falam uma língua, mas na escola falam outra. Então, por exemplo, a criancinha nasceu na França e a família é brasileira. Então, a educação formal dessa criança vai ser em francês, mas dentro de casa utiliza a língua portuguesa, mas talvez não escreva em português, e ela não deixa de ser bilíngue por conta disso. Ou as crianças daqui, por exemplo, que estão aí dentro da barriga da mãe há um tempo com a língua portuguesa e tem desde a educação infantil essa introdução aí à língua inglesa e vão passar até esses dois processos, que para os pequenos vai ser um processo só, na verdade, né? Então, é tudo junto. E a educação bilíngue, ela não é simplesmente ensinar inglês, não é a língua inglesa, ela não é um fim. Eu estou aqui para aprender inglês. Ela é um meio. Então, eu utilizo a língua inglesa para aprender sobre outras coisas. Então, a gente vai pensar aí na educação bilíngue, no projeto de vida dessa criança e desse adolescente. Então, quais são os objetivos que a gente tem da caminhada, dos objetivos de vida, daquilo que a criança, que o adolescente se interessa, para a gente construir essa caminhada. A gente está falando aqui de uma geração diferente da nossa, né? São crianças do século XXI, nativos digitais.
eles vão ter uma visão da língua inglesa, que é o que a gente está ouvindo na Copa agora, por exemplo, que é o meio de comunicação. Então, o juiz, ele é de Honduras, o capitão é do Camarões, está jogando com a Bélgica e todo mundo está falando inglês. Então, a língua inglesa, ela passa, né, ela se tornou esse meio aí, e o objetivo da educação bilíngue é que a gente consiga construir uma trajetória que abra caminhos para que essa criança aprenda sobre outras coisas em língua inglesa. E esse mundo globalizado que você comentou da Copa, ou mesmo do universo dos jogos, e até da questão do trabalho. Hoje, para você interagir tanto com algumas comunidades internacionais, quanto com conteúdos específicos, a língua inglesa realmente é a porta de acesso, né, a uma série de coisas. E se a gente for pensar em dados, por exemplo, atualmente o número de falantes nativos da língua inglesa é metade, aproximadamente, do que o número de falantes de língua inglesa como segunda língua. Então, se a gente for pensar, a gente tem mais gente que não é nativo falando inglês do que nativos. Então, você vai trabalhar numa empresa, talvez você nunca converse com um americano, mas você conversou com um indiano, conversou com um espanhol, conversou e tudo você usou inglês. E a proposta da educação bilíngue é que a gente reflita sobre um processo de aprendizagem que seja significativo para essa criança, porque eu e você sabemos o valor que a língua inglesa vai ter no mercado de trabalho, por exemplo. Mas se você falar para uma criança, mesmo para um adolescente que está lá no ensino médio, que ele está aprendendo inglês para ele arrumar um emprego, não vai fazer muito sentido. Eles vão falar assim, que emprego? Agora, se a gente engaja naquilo que eles estão aprendendo, aí a gente vai ter um resultado... Esse é um ponto que eu queria te perguntar. Vamos pensar que a gente oferece o bilíngue desde os 3 anos. Uhum. Para essa criança, né, de 3, 4, 5 anos, qual que é o maior ganho de um programa bilíngue, como, por exemplo, o que a gente está implantando agora, o Dive-B? O primeiro ponto é que é comprovado cientificamente que um cérebro bilíngue, ele tem maior desenvolvimento de área cinza, ele tem maior abertura para a possibilidade de aprendizagem, a gente consegue atrasar aí as doenças como Alzheimer e demência por mais de 5 anos dentro de um cérebro bilíngue. Então, a gente tem uma plasticidade muito maior, né? Então, a capacidade ali de adquirir conhecimento. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, numa criança que é bilíngue, né? Está sendo introduzida ali a uma outra língua, e uma criança que não foi, essa criança que foi introduzida a uma segunda ou terceira língua, ela vai ter uma abertura de aprendizagem muito maior. Então, para as crianças, e aí, famílias, fiquem tranquilos, não é porque vocês não estão dando conta do inglês que eles não estão. É verdade. Eu brinco que criança da educação infantil é uma delícia porque eles topam tudo. E eles aprendem muito rápido. Então, a gente teve o exemplo de uma professora aqui da Escola do Futuro que falou que a filha dela, uma das crianças foi ao médico e aí a pediatra começou a conversar e a criança começou a falar isso que é isso, isso que é aquilo, tudo em inglês, e a pediatra assim, você fala inglês, mãe? Ela, não, mas ela está tendo aula na escola. Isso é muito legal, né? É muito legal. E eu acho que quando a criança mais nova também ela é exposta a uma segunda língua, uma terceira língua, a consciência fonológica, os diferentes tipos de som, tudo isso só vai aumentar, né? Com certeza. Tem muita gente que fala assim, é impossível aprender uma língua depois que você é adulto. Não é impossível, tá, gente? Mas o que acontece? O cérebro de uma criança, de um pré-adolescente, ele não está completamente desenvolvido. Então, eles são abertos a aprender. A gente vai ter, como adulto, né, pelas exigências da vida, que o nosso lado racional é muito mais desenvolvido. Então, quando a gente vai aprender uma língua enquanto adulto, a gente quer o beabá da gramática. O que é isso? Como que eu uso? Para onde que eu uso? Só que a frase que eu sempre falo é, quando você está falando uma outra língua, você nunca vai pensar assim, nossa, agora tá na hora de eu falar uma voz passiva, porque vai mostrar que eu tenho um alto nível de inglês. Porque não é isso. A língua precisa ser uso, né? Então, o uso da língua ali. E é isso que o Dive-B se propõe. Então,
o nome da coleção aí, Dive Bee, dive significa mergulhar. Então, a gente vai mergulhar, imergir, tentar ficar o mais próximo e conectado com a realidade dessa criança. Eu ia até te perguntar sobre isso. Nós começamos trabalhando com o material de Cambridge, que é um material internacional muito bom, em parceria, inclusive, com vocês, né? Mas agora estamos dando mais um passo para subir um nível e bastante relevante para a formação dos alunos, porque não é só sobre aprendizagem de língua inglesa, é sobre uma educação diferenciada. Eu queria que você explicasse, dentro dessa proposta que o Bernoulli traz agora, e a Escola do Futuro é pioneira, né, junto com vocês, para implantar esse programa, em que medida o Dive Bee se diferencia de programas bilíngues convencionais? Ótimo. Então, é por isso que esse podcast chama-se O Bilinguismo Transforma. Qual que é a proposta, gente? Quando a gente trabalha com materiais internacionais, eles são indiscutivelmente de alta qualidade, eles têm um desenvolvimento por autores que são muito bons, mas dentro da nossa trajetória como bilíngue, a gente tem, né, um documento normativo brasileiro que se chama BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai ali estipular as habilidades, o desenvolvimento da criança, dividir essa criança em uma criança pequena, bem pequena. E, por vezes, a gente esbarrava nessa base. Então, de onde que o Dive Bee nasce? Ele nasce dessa tentativa e dessa necessidade de uma conexão mais próxima com o nosso aluno. Porque, assim, por mais que o material internacional tenha muitas coisas, eu vou dar um exemplo simples. Você pega um capítulo todo sobre Olimpíadas de Inverno. Sim. Nós estamos em Manhuaçu, aqui não tem neve. O inverno aqui não é tão severo. Então, para a gente conectar isso com a criança, a gente tem que... É possível? É possível, mas a gente tem que se esticar muito mais na sala de aula do que trazer uma proposta que converse diretamente com esse estudante. Então, é isso que o Dive Bee se compromete. Então, para cada capítulo que a gente tem do material, a gente vai ter um componente curricular que é ligado a esse material e que é conectado à coleção principal. Então, os meninos utilizam aí, dentro da, né, a nossa coleção Bernoulli Sistema de Ensino, que vai ser aí de todas as disciplinas, e essa coleção, ela conversa com o Dive Bee. Então, ela foi pensada para a gente refletir sobre habilidades e conhecimentos que esses alunos já adquiriram e vão pôr em prática. Porque a integração curricular não é simplesmente traduzir. Eles tiveram aula de adição em matemática hoje, em português, amanhã vão ter inglês. Isso não é integração curricular. A integração curricular é quando a gente usa uma habilidade, quando a gente usa um conhecimento e traz um outro ponto de vista. Então, um exemplo do segundo ano. Quando o professor olha para o manual lá do capítulo 2 do segundo ano, ele tem dentro das habilidades da BNCC, ele tem uma habilidade de língua portuguesa do primeiro ano, que é leitura de quadrinhos, uma habilidade de geografia e história do segundo ano, que é sobre pensar sobre as regras da sala de aula, e 2 habilidades matemáticas que eles têm ali do primeiro ano também, que é o trabalho com gráficos e tabelas, né? Um gráfico de barras ali. E aí, como que isso vem dentro da coleção? Então, a gente está usando coisas que eles já aprenderam lá do primeiro ano e estamos usando coisas que eles estão aprendendo. Para fazer o quê? Trazer isso para dentro da aula de inglês. Então, eles vão pensar no gráfico como uma interpretação de língua inglesa. Eles vão ter um momento de oralidade. Então, eles vão ter que entrevistar os colegas em inglês para construírem o próprio gráfico aí de barras. Eles vão refletir sobre o que é legal e o que não é legal a gente fazer na nossa escola. Então, a gente traz isso fazendo com que esse aluno esteja, de fato, engajado. Eu sempre falo com os professores, a sua aula não precisa ser divertida todos os dias, mas a sua aula precisa engajar esse aluno. Porque eles só aprendem se eles estiverem interessados. Por que eles aprendem inglês tão rápido quando eles estão jogando videogame? Porque tem um interesse. Porque tem um interesse, exatamente. E o que me chamou a atenção, Carla, logo quando eu tive acesso à proposta, à nova proposta do Dive Bee, foi justamente essa questão de ter uma integração e ser um material que conversa, né, com a fluidez total com a coleção principal, porque nós temos um trabalho muito diferenciado na escola, a parceria com vocês do Bernoulli,
Por exemplo, a gente utiliza, além da coleção principal, coleções como, por exemplo, Eu no Mundo, que é do socioemocional, Projeto de Vida, e tem uma série de outros projetos, e tudo isso tem uma integração perfeita com a proposta do DiveB. E aí isso acho que é um grande diferencial, o que você falou, de poder trabalhar os conteúdos também na língua inglesa, e não simplesmente ser uma aula de inglês, a diferença da questão do language-based para o content-based learning, né? Eu queria que você explicasse isso também para os nossos ouvintes, que diferença e como que isso pode trazer um novo patamar para a educação bilíngue. Quando a gente vai pensar numa aprendizagem baseada em língua, né, é o processo de aquisição da língua por ela mesma. Então, por exemplo, você vai fazer um cursinho de idiomas, o foco ali é aprender a língua, né? E aí, quando a gente vai pensar numa abordagem que é content e language based, então baseado na aprendizagem de conteúdo e língua, a gente vai abraçar essas duas coisas. Porque não tem como a gente aprender só a língua se a gente não trouxer contexto, se a gente não trouxer interação. E mais importante do que isso é de ter aulas não só de inglês, mas aulas em inglês. Que a gente vai usar a língua inglesa, como a própria BNCC propõe ali, como uma ponte para outros conhecimentos. Então, é aí que vem a proposta do DiveB. E eu acho que tem um outro ponto importante, que é, primeiro, a escolha da Escola do Futuro de trazer essa educação integral e de se preocupar de ter um projeto de vida, de ter o Eu no Mundo, de ter o bilíngue, porque são coisas que vão influenciar diretamente no crescimento dessa criança, desse adolescente, né? Quando a gente vai pensar no nosso cérebro, em tudo que a gente sabe, você não separa ali, aqui tá uma coisa, aqui tá outra, aqui tá outra. Então, fica tudo esse emaranhado dos nossos conhecimentos ali. Então, trazer essa consciência para dentro da sala de aula, refletindo sobre o projeto de vida, sobre quem que eles querem ser no mundo. E a nossa coleção da Vivi, ela também vai trazer isso. Sim. Então, com o Fundamental 1, eles vão ter o pensamento criativo, que é o que eles mais estão desenvolvendo ali de 1º ao 5º. E com o Fundamental 2, eles vão ter o pensamento crítico, que é o que vai fazer deles pessoas prontas para estar nesse mundo. Porque, Sim. como a gente sabe, as profissões do futuro ainda não foram inventadas, mas o que a gente sabe as pessoas vão sempre trabalhar em comunidades com habilidades diferentes. Então, a gente traz isso para dentro da coleção, para que converse, para que seja um tá na mídia, por exemplo, que é uma seção do material, né? No inglês vai ser on the media, para Fundo 1, para Fundo 2, que seja interessante para aquele grupo, para aquela idade. Então, eles vão ter, às vezes, um para-casa que é jogar um jogo. Eles vão acessar o QR Code e o para-casa é esse. Né? E para a visão tradicional, a gente, né, assim, nossa, mas eles não vão fazer uma lista de exercício? Não, porque para eles vão aprender muito mais rápido jogando do que fazendo uma lista de exercício, por exemplo, né? E para essa geração, né, essas gerações de agora, o inglês como meio para interagir com as coisas é uma coisa muito natural, né? Eles lidam com isso no universo dos videogames, dos computadores. Por exemplo, nós também temos os projetos de robótica, de maker, e dentro dessas propostas, o inglês ele é um meio também para você trabalhar código, programação. Então, acho que dentro de todas as realidades atuais e futuras, essas competências vão ser muito importantes. A escola, enquanto aquela escola tradicional que ensina história, geografia, ciências, biologia, ela já está ficando superada por uma escola, igual você disse, integral, que ela forma os alunos, ela não só transmite conteúdos, ela não só prepara para o Enem, tudo isso ela vai fazer com muita competência, mas é muito mais do que isso. Uma educação de qualidade hoje, ela tem que incluir essa formação integral, esses projetos mais amplos e diversificados, que vão formar essas diversas competências, né, que a BNCC preconiza, mas não só a BNCC. O mundo, né, a Unesco, todo mundo vai comentar sobre a necessidade de formar para profissões, como você disse, que ainda nem existem, né? E para formar pessoas, né? Então,
O DiveB, ele é um material que se alinha aos ODS, que são os desenvolvimentos de sustentabilidade. Ele se alinha com currículos internacionais de referência, como Nova York e Califórnia, porque é o que eu sempre trago essa reflexão para os professores. Nós não somos professores, nós somos educadores. Então, eu sou uma educadora de língua inglesa. Eu tenho um impacto na vida e como aquela pessoa vai ser. E a educação do futuro é isso, é entender que a gente aprendeu de um jeito muito diferente, né? A gente na escola é porque é. Essa geração é assim, mas por quê? Mas por quê? Sim. Mas por quê? Me explica o processo. E é isso que a proposta do DiveB traz, que seja um material que converse com o jeito que essa criança pensa, que esse adolescente pensa, para que a gente possa engajar com os trailers de filme que a gente vai ter, com as atividades que a gente vai ter, com a própria integração curricular, por exemplo, no Fund 2, quando eles vão aprender sobre ecossistemas, e aí eles vão aprender ali sobre o deserto, sobre o oceano. Então, a gente tem uma visão ali global, mas como que a gente pega esse aluno e puxa ele? A gente vai falar sobre biomas brasileiros. Exato. Então, é uma coisa que eles já conhecem, que eles vão aprender ali inglês, que eles vão ficar engajados, porque a transformação da educação ela é uma verdade. A gente está... A pandemia veio aí para nos mostrar muito isso, que a educação não é como era antigamente, que a tecnologia vai estar presente, que as mudanças vão acontecer e que a gente está formando pessoas aí e a gente não sabe o que vem depois, né? Então, que seja uma formação integral, que seja uma formação... Eu sempre falo que o casamento perfeito é escola e família. Então, quando a gente se empenha aí para formar pessoas... Porque o Enem é uma das coisas. É o que eu falo, é super importante a gente estar preparando eles para entrar na universidade? Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que preparar eles para se tornarem pessoas ali, porque depois do Enem tem faculdade, tem estágio, tem vida. E tem os desafios, tem que... Exato. Hoje a pandemia mostrou isso, né? O quanto as pessoas que estavam melhor preparadas emocionalmente, que tinham mais recursos, né, internos, conseguiram lidar melhor com as situações, porque foi um caos completo. E como você lida com o caos se você não tem esses recursos? E é o que eu falo como professora. A gente, por exemplo, a gente não trabalha a empatia desse aluno dentro da sala de aula porque ele vai fazer Enem, mas porque ele convive com pessoas o tempo todo. Né? Então, ser exposto à frustração, ser exposto à alegria, ser exposto ao momento que, olha, é hora de concentrar, é hora de fazer, isso transforma. E eu acho que tem um ponto aí da educação bilíngue que a gente tem que levar em consideração, que é o modo como a gente aprendeu e o modo como eles aprendem. Porque tem muita família que fica muito ansiosa, porque a gente tem aí, né... Aprenda inglês em 1 ano, aprenda inglês em 6 meses. Gente, isso não existe. Né? Qualquer coisa que você vai aprender, você precisa ser exposto àquilo, se interessar por aquilo. E aí, às vezes, por exemplo, tem uma família que tem alguém que fala língua inglesa e aprendeu de um jeito ali, né? O básico, o presente simples, o futuro, o passado. E aí, quando vê o jeito que essa criança está aprendendo, fala assim, nossa, mas está muito difícil para o meu filho, mas eu não estou entendendo para casa. E eu sempre falo assim, mas não, o para casa não é para a família. Para casa é pro estudante. Então, eles vão aprender de um jeito diferente, mas eles vão aprender. Sim. Né? O contexto de ensino-aprendizagem mudou radicalmente, né? Então, às vezes, nesse conflito entre gerações, tem um trilhar... Mas o que fica muito claro aqui é que não se trata de aprendizagem de língua. Quando a gente está falando de um programa como o DiveB, nós estamos falando de educação diferenciada. É claro que um dos produtos desse trabalho vai ser uma aquisição de língua com qualidade, com vários diferenciais, mas esse não é o produto principal. O produto principal é essa formação diferenciada. Exatamente. Né? O produto final é um cidadão bilíngue. Não é um falante de língua inglesa. Porque de nada adianta você dominar a língua se você não consegue usar os conhecimentos que você tem através dessa língua. Né? Então, o DiveB, a proposta dele é de que se aprenda inglês e se aprenda em inglês e se aprenda várias coisas ali. Porque é isso. Por mais que famílias valorizar a oportunidade que essas crianças estão tendo.
Atualmente, no Brasil, a gente tem apenas 5% da população que é fluente em língua inglesa. Então, é um número muito pequeno, mas a gente sabe que são muitas oportunidades aí de estudo, de trabalho, oportunidades pessoais, de viagem, que eu falo que as oportunidades que a gente tem na vida, elas vão abrindo portas. Então, você ter uma educação de qualidade é a maior porta, né, que você vai ter. Porque você consegue alcançar objetivos, você tem uma visão maior. Então, por exemplo, eu não quero fazer faculdade, mas você pode fazer um curso técnico, ir para fora, se especializar naquela área técnica, porque você domina a língua, ou você quer fazer uma faculdade, você tem acesso. Eu falo que a gente que é da letras, você pensa assim, se eu leio em português, eu tenho acesso a várias coisas. Exato. Mas se eu leio em inglês, se eu leio em espanhol, você vai só expandindo. O acervo em língua inglesa, ele costuma ser 90% do total. Às vezes, em português, você tem 10 a 20 e fica limitado, né? Eu sou uma adulta que foi da geração Harry Potter quando era criança. Eu cresci junto com ele. E aí, cheguei os primeiros livros e demorava muito para ser traduzido. Então, o livro estava lá e não chegava nunca aqui. E aí, meu pai me perguntou o que eu queria de Natal. Eu falei, eu quero um curso de inglês, porque eu quero ler Harry Potter. E aí, a gente prova que o acesso é muito mais rápido. E são experiências, assim. Eu acho que a gente tem que valorizar todas as línguas. Não é colocar a língua inglesa acima da língua portuguesa, porque é uma língua muito rica também. Mas é pensar que quanto mais melhor. Acesso, né? E se a gente pode expor... E aí, gente, é pensar também assim, não tratar o inglês como, não, é o inglês, não, vai ter prova de inglês, não pode faltar. A gente tem que levar esse conhecimento com a mesma seriedade que a gente leva os outros componentes curriculares, se a gente vê a mesma importância nele, né? E é por isso que a escola está trazendo um material pedagogicamente de ponta aí. E eu concordo totalmente com você, e muitos livros que eu li não havia a opção em língua portuguesa. Também sou um admirador da nossa língua materna, uma língua maravilhosa, nossa literatura igualmente. E igual você falou, não se trata aqui de valorizar uma a mais, mas de abrir o leque. Exatamente. Né? Porque se a gente está falando de globalização na educação tem muitos anos já. E se a gente está falando de um cidadão do século XXI, e ele precisa ser exposto à globalização. Exato. E a globalização ela acontece por meio das línguas. Se a pessoa não tem a oportunidade de estudar várias línguas, porque a gente sabe que isso não é uma oportunidade para todo mundo, que as pessoas que tenham essa oportunidade aproveitem, aprendam, levem para mais pessoas, porque é isso. Quando a gente sabe que o conhecimento transforma, e a gente vê que transforma porque as musiquinhas eu gosto do exemplo da educação infantil, a roda do ônibus. Gente, tem inglês, tem italiano, tem alemão, e a criança vai aprendendo, e aí ela fica curiosa, mas como é que fala isso, como é que fala aquilo? E as crianças, a gente acha que é complexo, é muito interessante. Eu tenho um filho de 4 anos, né? E quando ele vê, ele fala, esse está em espanhol, esse está em inglês, então esse em português. Para eles, isso não é uma coisa complexa. É pra gente. Às vezes você fala assim, nossa, meu filho tá falando isso. Mas pra eles, gente, é assim, bora. E um ponto importante da gente frisar, já que a gente tá falando de educação infantil, gente, é que o processo de aquisição de 2 línguas não atrapalha a essa criança aprender a ler, não atrapalha o processo de alfabetização e letramento, tá? Pelo contrário. Tem alguns mitos nesse tem sentido, gente que fala assim, mas não aprendeu português, não vai aprender outra língua. Gente... Não, na verdade é o contrário. Eu dou um texto em alemão pro Davi, o Davi vai ler. Ele não tem o código para poder pegar aquilo ali e entender. Mas ele consegue ler. Então é o que eu falo, eles vão ler. E aí, aos poucos, eles vão aprender a decodificar esse código, que é o que faz o processo de alfabetização e letramento, né? A alfabetização, ela codifica, descodifica, e o processo de alfabetização e letramento junto vai ser usar esse texto como uma ferramenta de comunicação e se comunicar através dele. As teorias mais modernas da linguística, né, comprovam isso, né? Isso. A questão da competência linguística. E que é um lugar só no cérebro. E a gente acha que é uma coisa muito
mirabolante, mas para essas crianças é um processo quase que natural. E é por isso que a gente, quando a criança está no desenvolvimento ali, a gente que é adulto também, não são caixinhas separadas aquilo que você aprende. Já foi comprovado cientificamente que o nosso conhecimento de língua ele fica ali no mesmo lugar. Eu dou o exemplo que é uma caixa e ela tem várias palavras, várias coisas. Então, é por isso que, às vezes, essa criança vai falar assim, é coisa tal, e vai usar o inglês, porque ela não achou, ela não está buscando um correspondente. Sim. Né? Para ela, a gente, assim, quando a gente aprende uma língua mais velha, o que a gente faz? Então, vou dar uma palavra, maçã. Você tem uma imagem mental aí da maçã na sua cabeça. Aí, quando você vai aprender Apple, você vai e cria outra imagem mental. Essa criança tem uma imagem mental única. Na cabeça dela, você fala maçã e fala Apple e é a mesma coisa. Né? E é isso, gente. É verdade, a gente verifica isso, né, nos alunos e tudo. Mas, Carla, eu queria agradecer a você, né, por você estar aí conosco, nos dando essa assistência maravilhosa. Queria até enaltecer o seu trabalho aí, né, na Rede Bernoulli. E muitos pais... fico aqui, viu, gente? Eu venho aqui ao longo do ano. Não é só agora, eu venho observar a aula, eu treino os professores, eu faço acompanhamento deles, a gente fica bem trabalhando de pertinho aí, para que a gente possa ter uma entrega que seja o melhor possível. Isso que eu ia explicar para a nossa audiência, muitos pais aí, né, vão assistir esse episódio, e quando a gente apresentou essa proposta, o pessoal, a adesão foi maravilhosa, porque as pessoas sabem, né, os pais hoje estão muito conscientes da importância desse tipo de trabalho, e realmente a gente não simplesmente adota um material, tem todo esse trabalho, né, que vocês, junto com a gente, eu vejo assim, essa questão de assistir aula, de capacitar professores, isso é um diferencial muito grande, né, e essa capacitação não é qualquer capacitação, é a capacitação da Rede Bernoulli. Isso e ela conversa com o nosso ideal de educação integral. Né? Sim, sim. Então, se eu acredito que o conhecimento transforma e que quanto mais melhor, eu vou formar esse professor cada vez mais. Ele vai sabendo mais e mais e mais e mais e mais, porque a gente pode ser um profissional apto, mas a gente sempre tem muito mais a aprender. E aí, quando eles falaram assim, mãe, pai, vó, avô, tinha uma moça na aula hoje, ela só falava inglês. Sou eu, viu, gente? Sou eu que estava lá observando a aula. Foi muito legal. Eu tive a oportunidade de participar um pouco do treinamento, né? Eu tive até saudade da faculdade em que a gente tinha as aulas em inglês, né? E a capacitação foi em inglês, né? Assim, a parte que eu estive lá e foi muito bom ver todo mundo interagindo em inglês, né? Discutindo as propostas educacionais. Então, praticando exatamente isso que é a premissa, a língua enquanto meio para a gente trabalhar o nosso conteúdo, né? Então, é conversar com esse professor em inglês, porque eu observei a aula dele, mas tudo que eu vou falar sobre a aula dele vai ser em inglês que ele vai captar. Isso é muito bom. E queria agradecer a nossa audiência, né, por estar aqui conosco, e agradecer a você, Carla, e a Rede Bernoulli, né, por toda essa parceria maravilhosa que a gente vem construindo junto com a Escola do Futuro, e a gente tem muita coisa pela frente. Aguardem as novidades 2023. Nós temos muitas coisas interessantes e o Dive B vai dar o que falar, né? Gente, eu quero depois que vocês mandem as impressões aí para os coordenadores quando o material chegar, porque ele tá lindo. E é isso, são muitas novidades e um trabalho de muita consistência para poder entregar o melhor para esses alunos. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada Forte abraço. pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau.